Amigas, amigos, estamos aqui com Vladimir Safatli. Essa conversa a gente vai ter agora e depois você vai ter o link da conversa toda que a gente teve no TVE, entrevista especial na TV Bahia. Vladimir, o que é o Brasil hoje? O que nós estamos vivendo? Olha, o Brasil hoje é uma sociedade pós-traumática, né? Acho que ela passou pelo trauma do esgotamento de um horizonte histórico da nova república, um esgotamento que de 2013 até hoje foi gradativamente se explicitando e chegou numa situação na qual havia algumas alternativas, certo? E uma delas era tentar impedir um processo de emergência de novos atores políticos, sociais, através de uma regressão autoritária, e foi isso que foi tramado, de uma certa forma, na sociedade brasileira. Você vê riscos quando você percebe o Nordeste como uma parte do país de uma certa forma e qual é o risco que você vê nisso? Então, esse é um elemento que eu acho importante e pouco discutido. Acho que o Brasil nunca viu uma divisão regional tão brutal como essa que existe agora, né? São dois países completamente distintos, né? E nós vemos num horizonte onde aqueles que estão dentro do governo federal, eles simplesmente jogam com essa divisão, né? A gente está falando de um país continental, com disparidades muito fortes, e que um dos elementos fundamentais da nova república, dos acordos, era a compreensão de que você tinha que criar uma articulação entre norte e sul. Então, os governos, todos foram governos norte e sul. Então, era um presidente do sul e um vice-presidente do norte. Ou alguém como Lula, que era um sujeito que era meio a figura dos dois lugares, né? Então, que podia ser ao mesmo tempo do sul e do norte. Então, de Garanhuns e de São Bernardo. Garanhuns e de São Bernardo, exatamente. Só que isso era uma certa sensibilidade para o fato de que, veja, o país não pode, em hipótese alguma, jogar em cima das suas divisões regionais, né? E é isso que aconteceu. É isso que aconteceu agora. E qual é o risco? Todos os riscos que você possa imaginar. Possíveis e imagináveis. Certo? Porque, veja, você vai criando, consolidando um setor regional do país que não vê o governo federal como seu governo. Isso e que nem é tratado pelo governo federal como seu governo. E isso na hora que potências disputam poder nas cercanias. Entre outras coisas. Então, eu diria, acho que é um elemento importante a ser levado em conta, né? E a inabilidade completa do que a gente chama de governo federal hoje em saber lidar com esse tipo de situação. Ao contrário, eles jogam gasolina dentro do incêndio, sabe? Eles tratam tudo com querosene, eles potencializam as explosões, né? Agora, aí vem um dado importante, porque uma coisa é você potencializar essas explosões com o setor da população, que é o setor mais à esquerda da população. Então, você tem um governo que joga com isso, ele mobiliza o seu campo, arrebentando o outro. Agora, outra coisa é quando você joga isso dentro das divisões regionais do país. Aí sim, você está literalmente brincando com incêndio no país. Isso é uma coisa da ordem inimaginável, né? Como é que você definiria o Bolsonaro e seu governo? O Bolsonaro, um fascista dentro do governo, né? Por que é um fascista? Eu diria mais ou menos o seguinte: existem pelo menos 4 elementos fundamentais para você distinguir o que é uma ideologia fascista. A primeira é o culto da violência, né? Esse culto da violência é de quem fez com que o gesto da sua campanha era uma arma apontada. Apontada para quem? E que na última comício, nas vésperas da eleição, ameaçou com exílio. Exato, entre outras coisas, jogar na ponta da praia, né? Então, ou seja, e alguém que de fato vê a militarização da sociedade, certo? Vê a corrida armamentista no interior da vida social como um elemento normal, certo? Segundo dado fundamental é a noção paranoica de Estado-nação. Então é o problema da fronteira, né, que ganha uma dimensão absolutamente ridícula dentro de um país como o Brasil. Então, é o medo dos refugiados, o Brasil ser atravessado por refugiados venezuelanos, que não sabe de onde, os médicos cubanos que vão fazer guerrilha, certo? E coisas desse tipo. Exato, mas que mobilizam um elemento muito claro, porque não é só um festival de besteira que assola o país, não, é uma estratégia muito clara. Conter e manter os seus 30%. E eu diria que constituir um certo discurso proto-nacionalista, certo? Onde as dimensões do limite, da fronteira, da identidade, certo? Esses somos nós, esses são os outros,
certo? Esses são os nossos costumes, são os nossos hábitos, essas são as nossas misérias, são os nossos preconceitos, certo? Que vai se consolidando como elemento fundamental dentro de uma lógica de governo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma insensibilidade absoluta em relação às classes historicamente violentadas e vulneráveis desse país. Então é o fato de que você pode então fazer broma, fazer piada, sabe, sobre aquilo que é a base da estrutura da violência do Estado do país, certo? Que essas classes podem ser judeus durante um tempo, árabes, podem ser negros, podem ser índios, podem ser homossexuais, ou seja, esse jogo que faz com que você faça com que a sociedade perca a sensibilidade, perca a capacidade de se implicar, perca a capacidade de se ver, certo? Dentro no horizonte daqueles que são os mais vulneráveis. Que ela possa perceber que isso não é uma violência contra eles, mas é uma violência contra a ideia de humanidade. Certo? E, por fim, você tem um processo de transferência de poder, onde a população transfere para uma instância central, para uma figura central, todo o seu poder. Veja, nunca o Estado brasileiro foi tão interventor agora. Se você tem um presidente que acha... teoricamente seria liberal. Você tem um presidente que acha que pode falar até sobre campanha publicitária de banco estatal, que entra até, que pede até para ler, sabe, qual vai ser a prova do Enem, certo? Que entra, inclusive, que quer definir até qual é o filme que vai ser financiado ou não. Ou seja, você percebe? Isso é um fortalecimento do poder muito maior do que existia anteriormente, onde esses processos eles eram mais ou menos liberados, eles não estavam ligados a uma instância central. Então, e com o apoio dos que, teoricamente, são a favor do Estado lá e a iniciativa privada... Porque essas pessoas nunca foram a favor do Estado mínimo. Eles sempre foram a favor do Estado forte. Mas forte contra quem? Porque a questão fundamental é essa. Se você quer entender o que significa classe, povo, nação, Estado, a questão fundamental é se perguntar contra quem isso vai ser mobilizado. Então, essas pessoas elas querem que o Estado defenda os seus interesses monopolistas dentro da economia, porque, é claro, esse processo de livre iniciativa que eles defendem é uma farsa. Não existe livre iniciativa alguma, certo? Livre iniciativa num país onde, afinal de contas, você tem um processo de acumulação de renda que te faz você sair daqui enquanto está todo mundo saindo daqui. É claro que a renda continua acumulada e ela sempre vai ser acumulada, certo? Então, dentro dessa dinâmica, o que eles querem é um Estado que nos defenda e que um Estado contra alguém. A questão é contra quem? Uma última pergunta, dentro disso tudo. E o que é ser filósofo, psicanalista, num país onde o ministro da Educação diz que nordestino não pode estudar filosofia nem sociologia, tem que estudar agronomia, engenharia, etc, etc? Olha, eu diria o seguinte, esse país ele sempre mostrou a sua força, sua capacidade, sua inventividade, a despeito dos piores autoritarismos. Né? Esse país não é o ministro da Educação, esse país não é o Bolsonaro, esse país não é o senhor Sérgio Moro, esse país não é Silas Malafaia. Eu habito um outro país. Eu habito o país de Guimarães. Nós habitamos outro país. A gente habita um outro tipo de um país de uma inteligência aterradora e inacreditável, uma capacidade de criatividade absoluta e de uma força plástica de luta inquebrantável. Esse é o Brasil. Vamos lá. Obrigado. Um abraço, querido.